E já iniciando as notícias internacionais, ainda falando de eleições americanas, né, tema que está super em alta, de acordo com pesquisas, Kamala pode acabar superando Trump aí de 44% a 42%. Essa foi a primeira pesquisa que saiu depois da desistência do então candidato Biden e mostra que a Kamala ela teria 44% dos votos dos eleitores, enquanto o Trump ficaria com 42%. Ainda dentro da margem de erro da pesquisa, mas já é uma pequena diferença a favor da Kamala. À medida que o nome dela vem sendo comentado bastante e espera-se que ele seja oficializado na convenção do Partido Democrata, essa maior popularidade tende a angariar mais votos para a Kamala e também em relação à convenção do Partido Democrata também. E o Trump, ele tem que tomar cuidado em relação a essa vantagem, né, que a Kamala pode formar. Mas é claro, acho que os republicanos também vão bater bastante em alguns pontos chaves e até linkando com a próxima notícia, né? Um dos principais pontos que os republicanos devem atacar em relação a Kamala Harris diz respeito principalmente à política econômica que vem sendo adotada ao longo do governo Biden. Durante o governo do Biden, que a gente vem acompanhando, é uma inflação bem elevada, uma inflação que os americanos até então não estavam acostumados em diversos segmentos, corroendo o poder de compra. Claro, é uma certa herança em relação ao que a gente observou depois da flexibilização monetária da pandemia, mas acaba respingando também no lado político do Biden e, por conseguinte, da própria Kamala Harris, que é a vice-presidente, né? Então, o Trump deve bater bastante nesse ponto. E, além disso, sobre até a questão do Jerome Powell na presidência do Fed, na condução, então, portanto, da maior posição da política monetária, vale a pena lembrar que na última condução do Jerome Powell para a presidência do Fed, a Kamala Harris votou contra o Jerome Powell. Então, pode ser que numa eventual eleição da democrata, o Jerome Powell não seja mais o representante do Fed. E o próprio Trump, também o candidato republicano, por outro lado, já sinalizou também que ele não reconduziria o Powell como presidente do Fed. Então, esse cargo de presidente do Fed, o maior órgão de condução da política monetária, bem em risco, tanto de um lado quanto do outro, se realmente pelo Partido Democrata a gente tiver a Kamala Harris. E passando agora para a próxima notícia, que diz respeito a eventos corporativos, sobretudo resultados que grandes empresas dos Estados Unidos anunciaram na noite de ontem. Então, começando por Alphabet, né, a controladora da Google, ela chegou a subir 3% aí no fechamento pós-mercado. Em geral, a empresa trouxe aí bons resultados, superou a expectativa aí de mercado, principalmente puxado aí pelos seus números em relação a negócios de busca e também de nuvem, tá? Outra empresa que a gente chegou a comentar aqui que ia divulgar, que era a Coca-Cola, também acabou surpreendendo, agradou o mercado o resultado que veio justamente também pelo volume de vendas. Agora, uma que deixou a desejar, ao contrário aí dos seus últimos resultados divulgados, foi Tesla, que teve o pior resultado dos últimos 5 anos, tá, pessoal? Tesla chegou a cair cerca de 5% no fechamento, justamente porque ela não conseguiu aí atingir as suas expectativas de lucro e também volume de vendas. Ainda falando de temporada de balanço, hoje nós temos outras duas grandes empresas que irão divulgar, que é a IBM e também a Ford. E ainda falando de mercado internacional, agora olhando um pouquinho mais para o Japão, né? Então, o Banco Central japonês avalia o aumento de juros nas próximas semanas. Justamente. No cenário japonês vem um tanto quanto complicado recentemente, sobretudo em função da escalada da inflação que a gente teve recentemente. Atualmente a inflação do Japão já está na casa de 2,6%, ultrapassando o que é a meta de 2% estabelecido pelo Banco Central japonês e bem acima do que os próprios japoneses estão acostumados. Vale lembrar que o Japão passou bastante tempo num cenário de deflação e também de juros negativos. E agora esse cenário vem se revertendo, a gente já tem inflação na casa de 2,6, juros voltando para o campo positivo e o Banco Central começa a questionar como que será esse combate à inflação, também ponderando outros aspectos como a confiança do consumidor. Então fica-se a dúvida se o Banco Central elevará as taxas agora em julho ou esperará para ter um pouco mais de dados, um pouco mais de confiança sobre esse comportamento da inflação, deixando o aumento para setembro apenas. Também na condição dessa política monetária fica em xeque a questão da negociação de títulos públicos, então para extinguir um pouco essa liquidez que o mercado vem tendo e também controlar a inflação é um outro mecanismo que ele pode adotar. E dentro de todo esse cenário a gente ainda tem possíveis intervenções, né, do Banco Central japonês no câmbio, que nos últimos dias, nas últimas semanas, fortaleceram bastante o iene frente ao dólar, então também vem
trazendo um pouco mais de volatilidade para o câmbio japonês, ao menos. E passando para a próxima notícia, já uma notícia nacional, dizendo que o Brasil, né, em relação aos investimentos baixos, o coloca como um dos 20 piores países do mundo. Então, segundo o FMI, pessoal, em 2024, o Brasil aí deve fechar com cerca de quase 16% do PIB de investimentos. O que acontece, pessoal? Quando nós temos um número de investimento baixo, isso acaba prejudicando bastante os outros de PIB, porque hoje as pessoas preferem investir, colocar o seu dinheiro num CDB, numa LCA estão bem atrativas do que, por exemplo, abrir o seu próprio negócio, virar um empreendedor ou até mesmo ser sócio de alguma outra empresa. Então, isso acaba colocando uma sobrecarga em outros componentes do PIB, e um desses componentes é justamente os gastos do governo, que é uma coisa que a gente vem falando aqui nos últimos Morning Calls. Isso acaba também afetando o fiscal. Então, não é uma notícia positiva, infelizmente, para a nossa realidade aqui de investimentos. E aí, terminando a parte de notícias, mas agora falando de novo, né, sobre meta fiscal, é mais possível do que se esperava há 6 meses. Uma notícia positiva do ponto de vista fiscal, lembrando que de acordo com o arcabouço fiscal, a gente tinha a meta de déficit zero para esse ano de 2024, ou seja, despesas igual à arrecadação, mas uma tolerância de 0,25% do PIB para cima ou para baixo. E com o corte, ou pelo menos congelamento, né, de 15,5 bilhões de reais que foi anunciado no início dessa semana, o déficit ele está mais próximo, ou deve ficar bem próximo dessa banda inferior, que corresponde a um déficit na casa de 28,8, 29 bilhões de reais. É um valor elevado que ainda não está no centro da meta, mas pelo menos está dentro dessa margem de 0,25% do PIB. Ainda foi reforçado que o governo ele almeja melhorar esse resultado, se aproximar ainda mais do déficit zero, o que é uma sinalização ao menos positiva, mostrando um certo empenho, pelo menos do ponto de vista do secretário do Tesouro, né, nas suas falas, de cumprimento do arcabouço fiscal para 2024. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.